A paz do Senhor. Hoje eu venho trazer uma história que é a história de Pedro, apóstolo Pedro, que foi escolhido por Jesus. Eu venho trazer um título para essa história que se chama Não Esqueça de Onde Deus Te Tirou. Sabemos que todos nós, antes de Cristo entrar na nossa vida, antes de Cristo fazer a mudança, antes de nós conhecermos ao Evangelho, nós éramos do mundo, a gente fazia coisas que não agradavam a Deus. E eu venho trazer hoje a história de Pedro porque é uma história que eu se identifico muito. E eu sei que também você se identificará com ela. Eu venho ler hoje aqui no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. De todos esses discípulos, uma história que me chamou a atenção foi a de Pedro. Nós sabemos que Pedro estava pescando com Tiago e João, e então Jesus se aproximou e disse: venham, vou fazer vocês pescadores de homens. Nós sabemos que eles eram pescadores de peixes e eles passaram a ser pescadores de homens, de almas. E eles largaram tudo, as redes, e foram seguir Jesus. Mas no decorrer da caminhada que Pedro tinha com Jesus, Pedro se deixou muitas vezes ser usado pelo diabo. O diabo usou muitas vezes Pedro para atingir Jesus. Mas Jesus sempre teve as palavras certas e sempre repreendeu no momento certo. E nós sabemos também uma história que foi muito marcante em que Pedro ele nega a Jesus. Nós sabemos que Jesus falou que eles iriam abandonar ele quando ele estivesse lá na cruz, quando ele fosse crucificado. E aí Pedro disse que nunca abandonaria Jesus. E aí Jesus falou para ele que antes mesmo que o galo cantasse 3 vezes, ele negaria Jesus. E foi exatamente dessa forma que aconteceu. Quando Jesus foi levado preso pelos soldados, Pedro ali começou a andar por lá perto e começou a ver de longe. E as pessoas perguntavam para ele: você é um dos tais? Ou seja, você é um discípulo de Jesus? E ele negava, ele dizia: não, não sou. E isso ocorreu 3 vezes na vida dele. Em seguida, as pessoas perguntando e ele falando que não era, ele negando a Jesus. E depois que o galo cantou, ele foi e se deu conta do que tinha acontecido. E aí ele foi chorar. Ele ficou triste, ele ficou abatido pelo que tinha acontecido, porque ele falou que nunca negaria Jesus, que sempre estaria com Jesus, mas ele não sabia do que poderia acontecer lá na frente. Só que Jesus ressuscitou e teve um encontro com Pedro. E aí Jesus perguntou 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro falou: sim, Senhor, te amo. E Jesus perguntou de novo: Pedro, tu me amas? E ele falou: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus repetiu e falou mais uma vez: Pedro, tu me amas? Ele falou: sim, Senhor, eu te amo. E ele disse, Jesus falou para Pedro: então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, cuida das minhas ovelhinhas, vai pastorear, vai salvar vidas, vai exercer o teu chamado, porque eu te chamei, não foi para pescar, para ser pescador de peixe, não. Eu te chamei foi para pescar almas para Cristo, para mim. E por que eu escolhi esse título? Não esqueça de onde Deus te tirou. Porque assim, muitas vezes no decorrer da nossa vida, a gente esquece. A gente exatamente esquece, assim, pelo momento, sabe? A gente não vai esquecer totalmente, mas a gente esquece da história e de como foi a nossa vida antes de Deus. Isso é um momento que a gente deve sempre lembrar, porque é uma coisa que faz parte da nossa vida. Hoje eu posso dizer que eu estou renovada. Antigamente eu fiz coisas que não era para me fazer e hoje eu faço a vontade de Deus. Então, quando eu olho para o meu passado, eu me sinto renovada. Então, o teu passado, ele conta muito na tua vida. Mas outra coisa, não viva de passado. Ou seja, assim como Pedro, ele voltou a pescar depois. Pedro, Jesus falou para ele: eu te tirei daqui, você vai ser pescador de homens. Mas Pedro voltou a pescar novamente peixe.
Ou seja, muitas vezes a gente tenta voltar para trás, a gente vai andando para trás, a gente vive de passado e a gente não quer exercer o chamado, a gente quer deixar tudo para trás. Ah, isso aqui não dá para mim, isso aqui não é um chamado meu, não dá certo. E foi isso que Pedro tentou fazer. Pedro tentou se desviar da vontade de Deus, de Jesus, muitas vezes. Mas Jesus teve um encontro com ele. E foi quando Pedro ele salvou 3.000 almas e depois muito mais almas para Cristo. Ou seja, quando a gente começa a exercer o chamado, quando a gente agarra o chamado e a gente se sente merecedor daquele chamado, ou seja, a gente começa a praticar o chamado, ele começa a ser aperfeiçoado cada vez mais. Então é isso, que a gente não viva de passado. E outra coisa, que a gente sempre lembre da onde Deus nos tirou. Pedro, ele tinha que se lembrar da onde Deus tirou ele. Jesus tirou ele lá do mar onde ele estava pescando. Mas ele tinha que ter a certeza para onde ele ia agora. Ou seja, a gente tem que lembrar da onde Deus nos tirou, mas não viver daquilo. Não viver de passado, mas sim andar para frente, lembrando do que Deus fez na nossa vida, lembrando do que foi mudado na nossa vida, lembrando que hoje nós somos transformados e podemos ser servos de Deus. É essa palavra que eu quero deixar para a tua vida, que Deus abençoe a tua vida cada vez mais. Amém.